Jurassic Park é uma das maiores franquias do cinema, importantíssima para muitos blockbusters e principalmente na parte de efeitos visuais junto com efeitos práticos. Foi muito importante para o mercado, dos blockbusters e, claro, uma das franquias que eu e minha esposa amamos demais, uma das que a gente mais gosta, né? Então Jurassic Park tem um cantinho especial no nosso coração e a gente fica muito triste pelo caminho que eles estão seguindo, né? Mas ainda assim, os filmes originais estão aí sempre pra gente, relembrar dessa época tão boa. E claro, a gente espera que o futuro da franquia seja promissor. Eu acertei no seja, mas meti um promissor, da onde veio isso? E claro que a gente quer que o futuro da franquia seja bem promissor. Então vamos conferir agora a ordem cronológica da franquia Jurassic Park barra, Jurassic World. Tudo começou então em 1993, quando o bilionário John Hammond acabou tendo a ideia de criar um parque temático com dinossauros de verdade. E ele não poupou gastos para isso. E para isso acontecer, ele separou um lugar bem afastado, basicamente da humanidade, para manter tudo seguro. Porque segurança estava em primeiro lugar e ele não poupou gastos para isso, indo então para a Ilha Nublar, que foi palco para o primeiro filme, onde ele acaba chamando os seus sobrinhos e os especialistas em dinossauro que a gente tinha no mundo, para ele ter uma certa carta branca, ou um aval desses especialistas para conseguir realmente abrir os parques, pois os investidores estavam preocupados, com essa questão, porque, dinossauros interagindo com seres humanos, isso nunca aconteceu basicamente. Então era uma grande questão para que o parque realmente abrisse ao público, porque são criaturas gigantescas e, claro, caçadoras. E quando ele então está ali demonstrando os passeios que haverá no parque, todas essas questões de segurança, como vai ser o parque para esses especialistas e para os seus netos, algo começa a dar um pouco errado nos bastidores. Por dentro da equipe de desenvolvimento havia basicamente um traidor que queria vazar algumas informações para pegar uma grana, Essas informações seriam usadas para tirar ali proveito da modificação do DNA desses dinossauros, para talvez uso militar ou para ganhar ainda mais dinheiro. E ele queria vender esses dados para conseguir uma boa grana. Mas, como vocês sabem, não deu tão certo assim, pois esse programador, chamado Dennis, acabou, com um final não tão bom assim, quando ele estava indo levar esse DNA para vender. E com isso ele era o único que conseguia manipular o sistema de segurança do parque, que por conta disso acabou não tendo a certa manutenção e as coisas começaram a sair do controle, principalmente com a poderosa jaula que deveria conter o T-Rex. As energias foram cortadas e o T-Rex acaba escapando. E bem na hora em que os visitantes de John Hammond estavam naquele local, colocando assim o conflito entre um caçador de milhões de anos frente a frente aos seres humanos. E essa é a grande parada do filme. Não temos um roteiro tão elaborado, mas as cenas em si acrescentam muito para a história, apesar de ter algumas coisas ali que acabam se perdendo, na questão do próprio roteiro ser bem marcado por esse tipo de coisa, que são as casualidades que o roteiro acaba facilitando. Isso acaba incrementando dentro da história. E esse fator é que faz o Jurassic Park ser tão grandioso. Na minha opinião, o primeiro ainda assim é o melhor de todos. A história acaba seguindo a partir daí de como eles vão lidar com essa ameaça jurássica, com um predador como o T-Rex indo atrás dos humanos que estavam ali no parque, com cenas insanas marcando aí toda uma cultura pop, uma geração inteira de fãs que perdura até hoje basicamente. O filme é insano e repleto de curiosidades, cenas que acabaram se tornando referências para outras obras insanas mesmo,
e, claro, uma das pérolas, né, do cinema. E assim, nesse vídeo eu não vou aprofundar muito, né, nesses temas da própria narrativa do filme, como é o final ou coisas do tipo, para não estragar talvez a sua experiência de talvez, né, não ter assistido. Às vezes você vive numa caverna, mas se você quer reviver ou, né, viver pela primeira vez essa experiência, eu recomendo demais, beleza? Então é mais ou menos essa a parada do vídeo. Fora que eu vou também colocar algumas curiosidades, como o próprio som que o T-Rex faz, né, no filme, que é assim absurdo, né? Você treme na base, que é baseado nos rugidos de um crocodilo, o que ficou bem próximo aí do que talvez seria, né, o barulho de um T-Rex, porque a gente não tem como saber, porque, né, a gente não tem um T-Rex aí dando soco. O filme também foi o mais caro já feito até aquele momento, gastando aí cerca de 63 milhões de dólares, e foi a terceira maior bilheteria daquele ano. Mas em questão de sucesso, hype, ou que todo mundo estava comentando, Jurassic Park foi o maior sucesso de 1993, ganhando também 3 Oscars, a de efeitos visuais, som e design de som, que no caso era edição de som na época, né? E esse também foi o primeiro filme a misturar efeitos práticos com efeitos visuais digitais. Então foi um passo bem importante para a indústria na época, né? Então Jurassic Park 1 é realmente insano. E aí seguimos para o segundo filme da ordem cronológica, O Mundo Perdido, Jurassic Park. Esse é o segundo filme da franquia, lançado em 1997 e que abrange uma história até que parecida, mas agora envolvendo militares, né, ou uma equipe especializada que vai para a segunda ilha. Não a Ilha Nublar, eles vão para uma segunda ilha onde eles faziam experimentos também, mas onde os dinossauros eram testados, estudados, observados e viviam um pouco mais soltos, né? E eles vão então para essa ilha para tentar capturar alguns dinossauros, né, para fazer um parque nos Estados Unidos. Mas vocês sabem, né? Se deu errado sem a galera toda dentro do parque, porque seria uma boa ideia levar o parque para as pessoas, né? Não seria talvez uma boa ideia. O filme segue muito o que foi basicamente o primeiro filme, mas em questões ali de roteiro, segue uma história um pouco diferente, onde os militares agora estão indo até lá para capturar esses dinossauros, ao mesmo tempo que tem alguns atores do filme anterior, que são uma espécie de, né, ponto de vista um pouco diferente, para talvez manter o controle ali dessa equipe especializada. O filme também segue essa questão um pouco mais leve no terror, indo um pouco mais para ação, onde os dinossauros também vão caçar essa equipe. Eles acharam que, né, era eles que seriam caçados. Mas como vocês já devem perceber, né, não seria uma tarefa tão fácil assim, pois a equipe acaba capturando alguns dinossauros, levando eles até San Diego, mas algumas coisas começam a dar errado novamente e o T-Rex acaba escapando, né, em San Diego. E aí a treta começa de fato. E novamente Ian Malcolm, né, que participou do primeiro filme, está envolvido nessa trama. Ele mesmo que descobre, né, o que a InGen estava fazendo nessa segunda ilha, e ele vai ser então o responsável por tentar conter o T-Rex a todo custo para não soltar basicamente um dinossauro em meio às cidades, né? Então é bem complicada essa questão e o filme fez aí uma grana também absurda. Não tanto quanto o primeiro, que passou do bilhão, mas fez aí 618 milhões em bilheteria, custando apenas 73 milhões, um pouco mais, né, do que o seu antecessor, mas acaba se superando, né, na bilheteria, sendo a segunda maior de 1997. Esse também é o filme que vislumbrou, né, uma, né, evolução da franquia, pois a ideia original de Steven Spielberg era que os dinossauros, né, dominassem a Terra, se espalhassem pela Terra. Então não é algo que a gente espera há pouco tempo, né? Desde 1997 a gente está sonhando
com essa questão do dinossauro aí andando pela rua, até mesmo porque foi nesse filme que a ideia foi concebida, mas a Universal acabou, né, barrando essa ideia para eles conseguirem fazer talvez outros filmes, né? Mas enfim, é um papo um pouco mais para frente. O filme também abordava essa questão da InGen, né, que é a empresa que é responsável pelos experimentos e modificações de DNA que colocavam, né, os dinossauros na Terra. Só que a InGen, né, acabou sempre tendo essa questão de modificar o DNA dos dinossauros, modificando talvez para eles ficarem cada vez mais perigosos. E isso também vem desse segundo filme, onde vamos ver aí outros experimentos que eles estavam fazendo que perduraram na franquia. E seguimos então para Jurassic Park 3, de 2001, com basicamente uma história bem parecida, como eu disse, né? Os roteiros de Jurassic Park não são tão bem trabalhados, por isso talvez o vídeo fique um pouco melhor, porque se a gente fosse falar do roteiro, sempre a gente cairia nessa coisa, né, da mesmice, né? Então a gente vai falar dos pontos aí que realmente fazem com que o filme aconteça, mas ainda assim para não estender tanto assim o vídeo. Até mesmo porque nesse terceiro filme repetimos até a mesma ilha, pois Alan Grant acaba sendo enganado por um casal que o leva a acreditar que seu filho está perdido na ilha. E essa missão basicamente seria para resgatar o filho do casal, que acabou sobrevivendo, né, a todas essas intempéries da ilha. Eles então retornam para essa segunda ilha, né, a ilha Sorna, mas o avião onde eles estavam acaba caindo e agora eles estão perdidos nessa ilha repleto de predadores. Inclusive, uma das grandes mudanças na franquia e que não agradou tanto, né, a galera, pois o nosso queridíssimo T-Rex acaba sendo substituído por um novo antagonista, o Espinossauro, que em sua concepção seria uma criatura ainda mais assustadora do que o próprio T-Rex. Fora que também mostra uma evolução da natureza, né, vista dentro da ilha, pois como é dito no primeiro filme, a vida dá um jeito. E aqui vamos ver a evolução dos dinossauros, com velociraptors mais inteligentes e, claro, adquirindo outras habilidades. Então essa questão da própria vida dar um jeito é realmente algo interessante dentro da franquia Jurassic Park. O filme segue então com cenas de ação, caçadores, né, indo talvez, né, caçar dinossauros, mas não é bem o que acontece, e eles tentando resgatar o filho de William e Thea. O filme custou um pouco mais caro, cerca de 93 milhões, e faturou bem menos, praticamente metade do filme anterior, que já era quase metade do primeiro filme, cerca de 368 milhões em bilheteria. Então já estava tendo ali uma decadência, né, em questão de grana. Nada a ver isso aí, né? Eles precisam realmente de um roteirista interessante, né, que seja bom aí para a franquia. O filme também faz autorreferências à própria franquia Jurassic Park, mas pega elementos de alguns outros filmes. O filme, apesar de não ser o melhor nem de longe, né, da franquia, também não é o pior, como a gente vai ver aí, né, posteriormente. Mas até aquele momento, em 2001, realmente a franquia estava caindo tanto em popularidade quanto em bilheteria, que é o que os estúdios querem, né? Então 14 anos se passam desde o último lançamento de Jurassic Park e vemos o lançamento de Jurassic World, se passando 22 anos após os acontecimentos do primeiro filme, né, quando deu tudo ruim lá com o T-Rex, e aqui retornamos com um parque novo, melhorado e, claro, aberto ao público, que seria o Jurassic World, que é ainda maior e mais seguro do que o Jurassic Park original, repleto de tecnologias avançadas e coisas do tipo para manter aí todas as coisas, né, as questões de segurança muito a sério. Pois Simon, que acabou herdando esse parque ou esse legado de Hammond, acaba, né, adotando também o seu mantra. Não poupou gastos para a questão da segurança, manter todo mundo seguro, ou pelo menos é o que eles esperavam, né? Mas tudo dá errado
como vocês podem saber, né? Quando uma das criações da InGen, que na verdade não é mais InGen, mas o próprio cientista principal, né, que fez toda essa mudança de DNA nos dinossauros, Henry Wu, acaba retornando aqui, criando um dinossauro geneticamente modificado, um dinossauro que não existia, o Indominus Rex. Esse que seria maior e mais poderoso predador já visto, ou quer dizer, nunca visto, né, basicamente. E por essas questões da própria modificação do DNA desses dinossauros, o Indominus Rex acaba usando isso a seu favor e acaba escapando, colocando todo mundo que estava na ilha em perigo. E agora o tratador Owen e a gerente do parque, Claire, que inclusive estava com os seus sobrinhos, se eu não me engano, acho que é os sobrinhos, né, no parque naquele momento, vão ter que tentar conter essa ameaça. Como eles vão conter? Aí você vai ter que assistir o filme, né? Como eu disse, eu não vou trazer tanto spoiler para esse vídeo aqui não. E basicamente dentro da ordem cronológica temos também a série animada Jurassic World, que se passa ao mesmo tempo em que o filme acontece, mas com uma perspectiva um pouco diferente de outros visitantes do parque que estavam envolvidos, né, nessa treta toda. A primeira temporada basicamente acaba, né, ali mais ou menos ao mesmo tempo em que o filme acaba, seguindo os mesmos acontecimentos, mas com algumas, né, por exemplo, algumas perspectivas um pouco diferentes. A série aborda a mesma história, só que eles, por exemplo, veem a gilosfera de Zack e Gray caindo, né, que acontece no filme. Eles também escutam o barulho do Mosasauro, do Indominus Rex, mas eles não estão diretamente envolvidos na trama principal. Apesar que a série também faz parte, né, da lore oficial de Jurassic Park. E a partir da segunda temporada, eles vão estar meio que vivendo uma história à parte, né, do primeiro filme, após os acontecimentos do mesmo, seguindo basicamente a história desses jovens tentando sobreviver no Parque dos Dinossauros em colapso. Talvez seja interessante, mas ao mesmo tempo a série é um pouco mais infantil, então cuidado aí. O filme acaba sendo aí o primeiro filme que passou de 500 milhões na estreia, que seria ali o primeiro final de semana, né? Geralmente lá nos Estados Unidos acontece na sexta, então é sexta, sábado e domingo, mas ao redor do mundo alguns cinemas começam a exibir na quinta, como é o caso aqui do Brasil. O filme acabou então se tornando a quarta maior bilheteria da história, passando aí com cerca de 1,6 bilhão em bilheteria, mas também foi o maior orçamento da franquia, cerca de 150 milhões, até mesmo para trazer essa galera de peso aí para o filme. E foi um filme que superou a pré-venda do filme Os Vingadores, né, de 2012, que foi aí um feito bem impressionante para a época. Ele também faz autorreferências à própria história, né, de Jurassic Park, como a primeira camiseta que aparece, né, em uma pequena cena bem legal. Temos a cena Mosasauro come um tubarão, que faz referência ao tubarão do próprio diretor Spielberg. Então tem várias coisas aí interessantes da franquia. Talvez ele fique ali um pouquinho abaixo, na minha opinião, do que o primeiro filme, mas ele com certeza, na minha opinião também, né, a minha opinião, é um pouco melhor do que o segundo e o terceiro filme até aquele momento. Eu esqueci de mencionar que Jurassic World retorna para a Ilha Nublar, aproveitando algumas coisas do parque original. Então é o retorno da franquia realmente como eles queriam, né, demonstrar, voltando à ilha original, que é a Ilha Nublar. E então seguimos para Jurassic World Reino Ameaçado, onde o filme vai ter o salto temporal um pouco maior ali, cerca de 3 anos após os acontecimentos de Jurassic World, onde um vulcão acaba, né, entrando em atividade e os dinossauros da ilha estão ameaçados novamente. Que, né, cerca de alguns milhões de anos eles já estavam ameaçados. Mas enfim, Claire e Owen decidem retornar para a Ilha Nublar para tentar resgatar esses dinossauros, salvarem eles, né, dessa erupção vulcânica. Que é uma grande questão ali sobre deixar os dinossauros
viverem ou não com os humanos, porque foi basicamente a gente que trouxe eles de volta e agora eles estavam ameaçados de extinção novamente, né? Então fica, né, esse questionamento, levando também ao questionamento de que se não for ali, eles vão levar esses dinossauros aí para onde? Então, basicamente, as duas coisas, né, retornando para a franquia do primeiro e do segundo filme. E então eles decidem por ir realmente à ilha capturar esses animais, mas para descobrir depois que eles estavam basicamente servindo, né, como uma peça num tabuleiro gigante aí de outras pessoas que estavam interessadas nesses dinossauros para usá-los como armas. E tudo isso para ganhar uma grana a mais, né? Aqui o filme também mostra um pouco mais de trabalho na questão de roteiro, ampliando assim a narrativa e a lore do filme, levando o filme, né, a história desses dinossauros, essa questão do DNA, a outros horizontes, pois aqui também temos uma modificação de DNA feita em humanos, beleza? Ampliando assim a pesquisa, né, da InGen, que acabou, né, tendo um trabalho um pouco diferente na questão mais voltada para os humanos, algo que lembra bastante algumas questões aí da nossa própria humanidade, que estava chegando a esse ponto quando clonou a ovelha, mas é a ovelha lá que foi clonada. Então essa questão da clonagem humana com a modificação de DNA é inserida de vez na franquia, mudando isso, né, para sempre, mudando a história da franquia. E aqui Claire novamente junto com o Owen acabam tendo, né, um insight ali. E se a gente libertar esses dinossauros aqui em meio à cidade? Eu acho que é uma boa ideia, né? Porque esses vão ser leiloados, melhor a gente soltar essa merda aqui no mundo. Então é basicamente o que vai acarretar o desenrolar dessa história, libertando dinossauros perigosíssimos pela cidade. E esse talvez foi o primeiro vislumbre do que a gente queria realmente, desde lá de 97, com dinossauros soltos na humanidade, soltos pela cidade. O filme trouxe muitas coisas interessantes para aumentar a lore, né, de Jurassic World, mas vocês vão ver. O filme custou aí cerca de 170 milhões de dólares e faturou 1,3 bilhão, mostrando de novo uma quedinha na bilheteria, mas ainda assim passando do bilhão. Muito rentável. O filme, além de acrescentar essa modificação do DNA com os humanos e coisas do tipo, também adiciona dinossauros com penas, que inclusive é um dos antagonistas, né, do filme, seguindo algumas descobertas, né, que foram feitas nas ciências que relatam que dinossauros tinham penas, e que também traz de volta o T-Rex, que muita gente, né, estava esperando aí o grandão de volta. E seguimos então para Jurassic World Domínio de 2022. O filme talvez é o que mais regride dentro da franquia, meio que tentando pôr um final em várias questões que não fazem muito sentido e até mesmo, né, descartam o que feito no anterior, o que, né, ficou meio desconexo. Por que eles acrescentaram essas coisas se eles iam encerrar, né, no filme sequente? Então não faz muito sentido. Isso aconteceu provavelmente por conta de problemas, né, na época da pandemia e também pela troca de diretor, porque, né, não seguiu a mesma ideia. E isso acontece muito nesse tipo de franquia grande, né, que troca o diretor e o cara tá pensando em outra parada. Então Jurassic World Domínio talvez seja o pior na minha opinião, beleza? O filme vai trazer novamente essa questão do DNA, mas agora envolvendo a empresa Biogen Genetics, que está tentando pegar esse estudo, né, de modificação de DNA para implementar em gafanhotos que vão ser usados para controlar o suprimento global de alimento. Isso se, né, claro, eles forem os bonzinhos da história, mas sempre pode, né, tender para o lado ruim. Se uma empresa, com certeza visando lucro, pode fazer isso, o que impede ela, por exemplo, de matar as outras plantações para a dela se sobressair sobre a humanidade e virar talvez o único produto e eles faturarem ainda mais dinheiro porque eles vão ser os únicos fabricantes. Então essa é a grande questão. Vários personagens que a gente conhece dentro da franquia, como Alan Grant, Ellie Sattler e o próprio Ian Malcolm, que participou mais, né, dos filmes, acabam retornando para expor a empresa e os planos, né, de controlar
as plantações do mundo. E claramente junto com Owen e Claire, que vão estar de frente, né, colocando ali a sua vida em risco novamente para o bem da humanidade. Aqui traz alguns vislumbres do que seria, né, os dinossauros em meio à cidade, vivendo com os humanos, mas não acontece tão bem quanto a gente queria. O filme novamente é focado em ação em alguns momentos, parece até quase uma Missão Impossível, ou sei lá, um Velozes e Furiosos do que, né, Jurassic World. Mas ainda assim traz coisas interessantes, como a briga do T-Rex com um giganotossauro, alguma coisa nesse sentido, que é uma das batalhas mais iradíssimas. E com certeza fazendo referência ao próprio primeiro filme com o T-Rex rugindo no alto de uma montanha. Eles também, né, meio que fecham o arco da clone que a gente viu no filme anterior e também nos experimentos do Dr. Wu. Como eu disse, eles meio que quebraram essa questão aí e retornaram, né, regrediram muito dentro da lore, fechando esses arcos de uma maneira muito abrupta. O filme também, né, tem aí a maior quantidade de dinossauros aparecendo no filme, cerca de 20 espécies diferentes, custando um pouco mais, cerca de 185 milhões, e passou por pouco do bilhão, e por pouco mesmo, eu diria que é $1 bilhão, faturando 300 milhões a menos do que o seu antecessor e 600 milhões a menos do que Jurassic World. Uma clara, né, decadência aí novamente da franquia. Só que com, né, outros números aí, números bem maiores. E na minha opinião, talvez o pior filme da franquia até o momento, que a gente não sabe, né, o futuro aí, o que vai ser. Mas até agora, os filmes lançados, esse, na minha opinião, é o pior. Então chegamos ao lançamento, né, de 2025, Jurassic World Recomeço, ou Rebirth. O filme seria o último da ordem cronológica até o momento, que eu já falo um pouco mais sobre isso, que traz uma lore um pouco diferente e, na minha opinião, assim, que deixa a gente com o pé atrás. Pois o filme se passa 3 anos após os acontecimentos de Domínio e o mundo não foi tão hospitaleiro assim com as nossas lagartixas gigantes. E basicamente, né, o filme, apesar do anterior regredir dentro da franquia, aqui segue mais ou menos esse mesmo padrão, pois os dinossauros acabaram sendo extintos na maior parte do mundo e agora, né, os remanescentes acabam tendo locais específicos para morar, basicamente. E aí eles retornam para uma ilha onde foi feito várias, né, das modificações dos dinossauros, onde eles acabaram não usando esses dinossauros porque foram experiências que deram errado, basicamente. Qual foi que deu certo, né? Mas enfim, aqui eles vão abordar dinossauros que são meio que mutantes e eles acabaram crescendo e se mutando ainda mais. E eles precisam, né, ir atrás de 3 criaturas que eles acham que estão nessa ilha para pegar o seu DNA, que podem ser utilizados para uma droga, né, que vai avançar a medicina e a humanidade de uma forma nunca antes vista. A premissa do filme é essa e vamos ter uma nova equipe sendo enviada para essa ilha tentar buscar então esse DNA. Mas eles vão ser com certeza caçados por essas criaturas mutantes dinossáuricas, né, basicamente. O filme vocês vão ver na nossa resenha, mas parece peculiar. Vou deixar essa palavra aí, beleza? Peculiar. O filme traz outro elenco de estrelas, basicamente, mantendo esse alto orçamento que eles tiveram em Jurassic World, trazendo Scarlett Johansson e Mahershala Ali para os papéis principais, né, dentro dessa equipe. O filme também promete um clima um pouco mais voltado para os originais, com uma pitadinha de terror, lembrando talvez em alguns aspectos, algumas cenas, me lembram até o filme Predador ou Alien, né, mais ou menos nessa pegada, com eles na floresta ali, né, então eu achei até que interessante e que pode também introduzir mais criaturas geneticamente modificadas, né, como criaturas híbridas, lembrando talvez o Indominus Rex, mas eu acho que com características um pouco mais humanoides pelo que a gente viu, beleza? Algo meio esquisito em certos aspectos para a franquia, eu acho. Eles deveriam ter ido para outro caminho, porque eles estão mais seguindo para a questão de, né, criaturas mesmo do que dinossauros, o que, sei lá, vai,
né, contra o que eles estavam criando. Mas o diretor, apesar de ter, né, uma mão ali em Godzilla e Rogue One, parece trazer o projeto com carinho. Vamos, né, aguardar para ver, mas, né, sei lá, não parece tão promissor assim. Então vamos lá, né, colocando agora em ordem aqui para vocês na tela. Primeiro filme vai ser Jurassic Park, de 1993, seguido de Jurassic Park O Mundo Perdido, de 1997. Depois temos Jurassic Park 3, de 2001, indo para, né, um pouco no futuro, 14 anos depois, com Jurassic World, de 2015. Jurassic World Acampamento Cretáceo, da Netflix, que foi ali de 2020 a 2022, que se passa ao mesmo tempo, né, de Jurassic World de 2015, e os outros filmes, né, a trilogia no caso, e depois da primeira temporada seguindo, né, um caminho próprio. Depois temos Jurassic World Reino Ameaçado e Jurassic World Domínio, e agora o último, Jurassic World Recomeço, de 2025. E para o futuro da franquia, já foi falado que vamos ter outra trilogia com esse início agora no Recomeço de 2025. Se é uma notícia boa ou ruim, não sabemos, mas vai ter 3 filmes. Ou pelo menos a ideia é ter 3 filmes, né? Vai depender, eu acho que dessa bilheteria agora. Vai ter também uma série em live action de Jurassic Park feita pela Netflix, também uma incógnita. E no mundo dos jogos temos 2 lançamentos previstos. O mais provável de acontecer ainda este ano 2025 é Jurassic World Evolution 3, que vai ser aí o terceiro jogo da franquia, que já tem aí, né, Jurassic World Revolution 1 e 2, que inclusive estão com um precinho bem bacana. E também foi anunciado Jurassic Park Survival, que vai ser um survival, se passando no universo de Jurassic Park. Não foi falado ao certo, né, a jogabilidade, se vai ser em primeira ou terceira pessoa, mas o jogo promete ser aí um dos grandes títulos do gênero. Então essa é basicamente a ordem cronológica dos filmes de Jurassic Park, beleza? Muitas coisas interessantes, uma das maiores franquias do cinema, com certeza, sem dúvida nenhuma, chegando aí agora ao seu 7º filme. Uma franquia que está no meu coração, apesar de eu gostar muito mais da trilogia original, e talvez ali do Jurassic World, que é bem legal, né? Se talvez chegando bem próximo ali do primeiro filme, e talvez eu possa fazer aqui uma, né, nota geral da franquia, que na minha opinião, sei lá, uma nota 8 da franquia completa, beleza? Mas por título a gente pode colocar então da seguinte forma, eu talvez me arrependa de fazer isso, mas vamos lá. Jurassic Park, o primeiro, para mim é nota 10. É um filme insano e com certeza um dos melhores filmes do cinema. Um filme que muita gente precisa assistir com certeza. Depois, talvez Jurassic World, uma nota 8, seguido de Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, de 97, com uma nota 7,5. Depois Jurassic Park 3, com nota 7,5 também, eu diria, bem equiparado ali os dois. Na verdade, coloca uma nota 7 para Jurassic Park 3. Que também podemos colocar uma nota 7 em Jurassic World Reino Ameaçado, que é interessante, tem algumas ideias boas, avança a franquia, então uma nota 7 aí também. E aí agora Jurassic World Domínio, bem, sabe? Então, sei lá, uma nota 6. Vai, uma nota 6 aí. Agora, Jurassic World Recomeço, você vai precisar assistir a nossa resenha do filme para saber a nossa opinião. Mas antes, se você gostou e chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Continua aqui com a gente tem outros vídeos aqui para vocês, ó. Vou deixar a nossa lista de resenha e a nossa playlist aqui de ordem cronológica. Tem muita coisa interessante. Tem agora, né, Jurassic Park, tem Planeta dos Macacos, a franquia Alien, tem muita coisa interessante, beleza? Então vai lá para você conferir tudo isso, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!